Estamos ao vivo, Cássio! Fala pessoal, tudo bem aí? Bom demais, pessoal! Como que vão as coisas? Também? Eu espero o pessoal responder, ainda não me acostumei. Tem um loop de 3 segundos. Ô Cássio, deixa eu te perguntar. A aula de hoje vai ser um pouco sobre tragédia. Nós vamos bater de frente com a Sônia Abrão. Tá? Vamos vencer, né? Vamos concorrer. Entendi. Tá? Cássio, deixa eu te perguntar. Você tem alguma história, assim, ó, na verdade, alguma história não, né? Você tem algum sonho como historiador? Como historiador? Vários. I have a dream. Quais? Nossa, tem muitos. Você quer visitar o túmulo de quem? Uai, não sei, tem tantos túmulos importantes, né? Não é? Eu tenho um sonho como geógrafo. Passar por terremoto. Meu Deus, sonhar com tragédia, que decepção. Eu quero, sentir a terra tremendo, tudo mexendo. Se for para sonhar com tragédia, eu prefiro o apocalipse zumbi. É muito mais legal. Então, na aula de hoje, Cássio, a gente vai falar sobre terremoto, sobre tsunami e sobre vulcanismo. Beleza? Pessoal, então, vocês perceberam que na semana passada teve um vulcão soltando lavas por aí, o pessoal já começou a falar o fim do mundo. Então hoje eu escolhi o tema dessa aula, para a gente falar um pouco de vulcanismo, para a gente falar sobre terremoto e tsunami, entender como que esses fenômenos ocorrem, beleza? Turma, para entender como que ocorre um terremoto, um tsunami e um vulcanismo, é necessário entender a estrutura interna da Terra, ok? Pessoal, a Terra é como se fosse um ovo de galinha, tá? Como assim? Você vai ter a gema, que nesse caso vai ser o núcleo. Você tem a clara, que nesse caso vai ser o manto. E a casca de ovo, que aqui no caso da Terra vai ser a crosta, tá? Mas diferente da casca do ovo, a crosta da Terra, ela é fragmentada, ela é quebrada, beleza? Então, a partir desse fragmento, a gente vai ter o quê? As placas tectônicas. Vocês estão observando as cores aí na tela de vocês? Cada cor diferente é uma placa diferente. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó, entre as cores, entre as placas? A gente vai chamar de limite tectônico, ou seja, onde as placas se encontram, ok? E por que as placas se movem? Porque as placas, elas estão sempre em movimento, por causa do movimento de convecção, tá? Então, o movimento de convecção é o movimento que movimenta as placas. Então, vamos entender, ó. Nós temos o núcleo, ok? O núcleo é muito quente, mais de 5.000 graus centígrados. Você tem uma ideia, é a mesma temperatura da superfície do Sol. Acima do núcleo, a gente tem um manto. Então, o manto vai ser aquecido pelo núcleo. E nesse momento, o manto, quando ele for aquecido, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir, ou seja, o material do manto, quando ele é aquecido, ele sobe. E quando esse material do manto sobe, vai empurrar o quê? As placas, ou seja, as crostas. Beleza? Quando o material fica lá em cima, ele fica distante da fonte de energia, da fonte de calor. Com isso, o material do manto vai resfriar. Com isso, ele vai ficar mais denso e cai, tá? Ou seja, ele afunda. Então, o núcleo aquece o material do manto, o manto sobe porque está menos denso. Beleza? Então, esse movimento de esquentou, subiu, resfriou, desceu, a gente chama de corrente de convecção. E sendo assim, a gente vai falar de terremoto, nosso primeiro fenômeno de hoje. Olha só que imagem, né? Está mostrando
um prédio lá no Japão que praticamente foi destruído depois de um terremoto de alta magnitude. Professor, um aluno já fez uma pergunta. Temos Pode. perguntas. Quer saber o nome do material do manto. O manto, o nome do material do manto, alguns chamam de cima, tá? Como assim cima? Porque é um material que vai ter silício e magnésio, tá? Então cima, S-I-M-A, beleza? Produção, então quando tiver pergunta aí, você me passa. Pode deixar, professor. E como é que ocorre então o terremoto? A partir do movimento das placas. Então sempre que as placas se movimentar, você vai ter terremoto, ok? Então nessa imagem aqui, a gente tem uma placa e aqui a gente tem uma outra placa. Essas placas, nesse exemplo daqui, vai ser convergente. Então uma vai estar empurrando a outra. A partir desse momento, você vai ter a tensão geológica. Então as placas estão se chocando. E nesse movimento de choque, você vai ter um aumento da pressão. Beleza? Então a tensão geológica está acontecendo nesse momento. Porém, as rochas que formam as placas, ou seja, a crosta, elas vão ter um limite. Elas vão aguentar até uma certa força. Depois de superar essa força, elas vão se fraturar. Tá? Então, é nesse momento que as placas vão se movimentar. Então, olha só que interessante. O movimento da placa vai originar o terremoto. Mas o terremoto só acontece após o alívio da tensão geológica. Quando elas estão se pressionando, nesse momento não tem terremoto. É só depois da rocha se partirem que vai ter uma liberação desse acúmulo de energia. Beleza? Então, olha só, alguns nomes importantes. Onde acontecer o terremoto, a gente vai chamar de hipocentro. É o foco de onde acontece o terremoto. Então, aqui acontece o terremoto. A profundidade pode variar entre 10 km, 100 km de profundidade. E quando as ondas sísmicas começarem a se propagar até chegar na superfície da Terra, a gente vai ter um outro nome, tá? Então, quando o terremoto chega na superfície da Terra, a gente vai ter um epicentro. E normalmente, esse nome que a gente escuta no telejornal, né? O William Bonner fala, o terremoto teve como epicentro a cidade do México. Ou seja, o terremoto chegou na superfície onde fica a cidade do México. Não quer dizer que o terremoto aconteceu ali, beleza? Então é importante você saber disso. E aqui, eu vou mostrar só um pequeno vídeo para mostrar como que é a magnitude desses eventos. Eu vou mostrar um vídeo de um terremoto que aconteceu no México. Lá... esse terremoto aconteceu no México em 2017. Mais de 20 mil pessoas morreram. E é interessante que esse terremoto aconteceu num período que completava 100 anos do último terremoto mais forte do México. Então, no mesmo dia e no mesmo mês, tá? Olha o que aconteceu com o prédio, ele desabou. Não sei se vocês conseguiram perceber que ele ficou mexendo, né? Então, é um fenômeno muito destrutível. E, olha só, eu escolhi essa imagem, porque essa imagem mostra os terremotos que ocorreram hoje. Sabia que é possível você entrar no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos e saber quais os últimos terremotos dessa semana e da semana passada? Então, olha aqui, Então, é de hoje, do dia 14 do 4. Então, nesse limite tectônico, onde fica a placa sul-americana e a placa de Nazca, você tem uma bolinha aqui, não tem? Quanto maior a bolinha, maior a magnitude, ou seja, maior a força do terremoto. Então, quer dizer que hoje tem um terremoto muito forte no Chile. Também a gente tem aqui, nos Estados Unidos, esse limite aqui. Nessa
Serviço Americano de Geologia, você vai ter acesso aos últimos terremotos de hoje. Sabe, como curiosidade. Professor, já que você tocou então nesse assunto, Gabriel Carvalho nos perguntou qual a maior magnitude registrada de um terremoto. Qual sua dica para ele conseguir pesquisar essa informação? O Gabriel, ele leu a minha mente. Ele quase deu um spoiler da matéria, porque é exatamente o que eu vou falar sobre isso agora só. Os terremotos mais fortes da história, né? A história caçadoide, né? Mas eu vou me apropriar dele e falar qual que é o terremoto mais forte já registrado. O primeiro aconteceu lá no Chile em 1960, que teve uma magnitude de 9,5, tá? Uma coisa muito importante, pessoal. Pode ter acontecido na história geológica, ou seja, há mais de 1 milhão de anos atrás, um terremoto maior do que esse? Sim. Só que o terremoto maior registrado pela espécie humana foi esse. Não é o maior terremoto da história geológica, da história humana. Tranquilo? O terremoto foi seguido por um tsunami. Então, o terremoto provocou um tsunami. E esse tsunami foi tão cabuloso que chegou até no Havaí, nas Filipinas e no Japão. Olha só, vou voltar aqui a imagem para você ter uma ideia. Então, um terremoto aconteceu aqui no Chile, gerou um tsunami, o tsunami chegou até aqui no Japão e matou pessoas no Japão. Mais de 100 pessoas morreram no Japão por causa desse tsunami. Então, olha só a magnitude desse terremoto que gerou um tsunami. Beleza? Então, esse é o maior da história. Pode acontecer outros mais fortes? Sim. Tá? É possível. Mas não sei se vocês sabem, é impossível a gente prever terremotos. O segundo maior aconteceu no Alasca. Tá? Então, aqui na porção noroeste do continente americano, nessa região aqui aconteceu um terremoto. Como é uma área pouco povoada, não teve tantas mortes, tá? Então, apenas é meio cruel, né? Estamos igual a Zona Branca, apenas 131 pessoas morreram, né? Ou seja, é um número menor se comparado a outros casos, mas tem a ver com a densidade populacional da região. O terceiro, acho que muita gente lembra, tá? A produção lembra, o Cássio lembra, é esse daqui, ó, da Sumatra, Indonésia, em 2004. Teve um terremoto de uma magnitude de 9,1. Muito forte, tá? E esse terremoto gerou também um tsunami. E o tsunami que provocou essa quantidade de mortos. 240 mil pessoas morreram lá na Indonésia por causa desse terremoto seguido de tsunami. Pessoal, o terremoto e o tsunami aconteceram no dia 26 de dezembro de 2004. Você acha que estava cheio essa região no dia? Demais, né? Principalmente de turistas. Então, muitos europeus morreram. Tem um filme famoso que eu esqueci o nome. O Impossível. O Impossível, tá? Então, tem até o Obi-Wan Kenobi nele, tá? O ator que faz o Obi-Wan Kenobi. Aí, ó, dica cultural para você assistir nessa quarentena, O Impossível. Eu acho que tem no Netflix, tá? Então, você vai ver e vai falar um pouco sobre o tsunami. Cássio, como que eu estou de tempo? 13 minutos e alguma Então, coisa. beleza. 14 agora. Ó, o terceiro, na verdade o quarto, né? O quarto maior terremoto da história aconteceu recente. Eu errei, é 2011, tá? Em 2011 aconteceu esse terremoto lá no Japão, que é o quarto maior da história, que também foi seguido de tsunami. Olha só como um país que está preparado a aguentar um terremoto e um tsunami consegue diminuir a quantidade de mortos. Apenas não, né? Mas assim, apenas se comparar a Indonésia, que teve 240 mil. Nesse caso, 15 mil pessoas morreram. Um número bem menor. Dá para explicar isso? Dá. Japão é um país desenvolvido, que
está acostumado a terremoto, a tsunami e tem toda uma infraestrutura. A Indonésia é um país subdesenvolvido, que não investe em prevenção. E isso explicou a quantidade de mortes em 2004. Beleza? Professor, o pessoal está querendo saber por que o Japão é uma vítima tão constante de terremotos. Não é possível, vocês estão lendo a minha mente, vocês estão querendo spoiler da matéria, porque olha lá, é exatamente isso que eu vou falar agora. Por que ocorrem tantos terremotos no Japão? O motivo de acontecer tanto terremoto no Japão é a proximidade do arquipélago japonês com o limite tectônico. Tá dando para ver direitinho aí o limite tectônico? Ó, então aqui é uma placa, aqui é uma outra placa. E aqui, ó, é o Japão. Então olha a proximidade do Japão com o limite tectônico. E ainda há um limite tectônico de placas oceânicas com placas oceânicas, onde a magnitude do terremoto é maior. Beleza? Então, isso a gente explica por causa dessa proximidade. Aí vem uma outra pergunta para vocês. Existem terremotos no Brasil? Sim ou não? Acontece ou não? Por causa do tempo, eu não vou esperar a resposta, porque tem mais coisa para falar. Mas, o pessoal disse que nós não precisamos. É? Imagine. Mas tem terremotos no Brasil, tá? Eu não estou querendo ser um profeta do Apocalipse falando que vai acontecer terremoto nos próximos dias, mas é possível acontecer, tá? Porque no Brasil ocorre terremoto. Cada pontinho branco que vocês estão vendo aqui é um terremoto que já aconteceu no Brasil. E no Brasil já aconteceu tanto terremoto que a gente tem um registro de morte por terremoto. Olha só essa notícia de dezembro de 2007. Tremor de terra derruba casas e mata uma criança em Minas Gerais. Foi ali no norte de Minas, próximo de Montes Claros. Era uma casa de pau a pique, ou seja, de madeira e barro. Teve um terremoto e com isso a casa caiu em cima de uma criança. Tá? Então, no Brasil tem terremoto e acontece também mortes por causa disso. E agora eu vou falar rapidamente do tsunami. Pessoal, essa imagem daqui, ó, é do filme Impossível, tá? Então assim, nossa, mas não acontece exatamente disso, né? Tem um exagero aí por trás do cinema. Como que surge um tsunami? Um tsunami é uma onda muito violenta por causa de um terremoto que aconteceu no oceano. Então, para ter um tsunami, é necessário ter um terremoto no oceano. Então, você vai ter um terremoto, as águas vão ficar agitadas. O interessante é que o indício de um tsunami é que o mar vai retrair, tá? Então, se você estiver na praia e a água retrair, procura um lugar mais alto para se proteger. E depois a onda vem com força. E o pessoal esquece, como qualquer onda, ela volta depois para o mar, tá? Levando muitas coisas. Em 2011, muitos cachorros foram resgatados em alto mar, tá? Foram encontrados, porque a onda levou os entulhos tudo para o oceano. Aí só esse vídeo daqui, Cássio, quantos minutos? 0. 0? Então vamos terminar. Não vou falar de vulcão hoje não, vou falar na semana que vem, tá? Pessoal, olha só, daqui é um vídeo mostrando lá no Japão o tsunami em 2011. Olha só como que ele levou os carros com facilidade. Tá? Olha só, parece o quê? Carrinho de papel, né? Vai passar até um barco aqui de baixo. Olha só o barquinho, ó, avançando pela cidade, tá? Então, é isso. O tema é muito rico, eu dei uma resumida muito boa, mas é bom que semana que vem eu volto e termino esse tema, porque eu tenho que permitir que o meu companheiro Cássio fale a sua aula, beleza? Então, Cássio, fica à vontade. Muito obrigado. Fala, pessoal, tudo bem?
Estamos aí. Olha, o Guilherme acabou de me lembrar de um terremoto bem interessante que aconteceu no século XVIII. Um terremoto em Lisboa. Um terremoto seguido de maremoto, né, um tsunami, e depois a cidade ainda passou por um incêndio enorme. Mas enfim, gente, a minha proposta hoje é bem diferente, é um assunto ligado aí à matéria que a gente está estudando lá nas aulas regulares, né, no nosso portal, que está relacionada à Idade Média. A minha proposta hoje é que a gente fale sobre as mulheres no período medieval. Eu estou aqui com o meu celular na mão, então eu vou te fazer algumas perguntas e você responde rapidinho para que a gente consiga dialogar bem, hein? Primeira pergunta: havia misoginia no período medieval? Misoginia é ódio às mulheres, ok? Então eu te pergunto, havia ódio às mulheres no período medieval? Vai lá, 3 segundos, vamos ver se vocês estão respondendo. Tem um loop de segundos, né, gente? Então vamos lá. Eu vou falando, depois o Ed me ajuda lendo as respostas. Tranquilo, senão a gente professor. fica com um tempo muito corrido. Mas a resposta aí, você... já respondeu. O André diz que sim, a Rai também. Não, alguém a Tati disse não. diz que não. Então, vamos lá matar pelo menos umas 3 curiosidades aqui das 5 que eu separei. Gente, na verdade havia misoginia no período medieval, sim, havia um ódio às mulheres, não era generalizado, tá? Tem uma visão dualista aí, eu já vou te explicar, mas em partes havia misoginia. Isso está ligado a uma visão religiosa da época, que dizia que a mulher é mais suscetível ao pecado do que o homem. Será, gente, que a mulher tem mais facilidade de pecar? Você consegue imaginar aí de onde vem essa teoria? Da Bíblia, com certeza, né? Principalmente lá da passagem do paraíso, do Éden, quando Eva foi tentada pela serpente. Então, a mulher era vista como o caminho do pecado até o homem, como a parte mais frágil do homem. Então, o homem deveria tomar todos os cuidados possíveis com as mulheres, porque afinal de contas, elas seriam aí uma porta para levar o homem para o inferno. Lembre-se que o período medieval é cercado, né, dessa mentalidade religiosa. Mas agora, olha que interessante. No Novo Testamento aí da Bíblia, Jesus ele se aproximou das mulheres, mas no período medieval isso era ignorado e eles gostavam muito de um outro apóstolo que era Paulo, tá? No período medieval o pensamento do apóstolo Paulo era bem difundido. Paulo é aquele que disse que as mulheres deviam ficar caladas, que elas deviam ser submissas ao marido, e esse era o pensamento, né, o modelo ideal de mulher difundido no período medieval. Tanto que, eu te pergunto agora aí também, hein, qual era a maior referência de mulher na Idade Média? Qual era? A Virgem Maria, gente. Ela era a maior referência de mulher, tá? Qual seria então o comportamento que uma mulher ideal na Idade Média deveria ter? Ela deveria ser educada, generosa, ela deveria ser religiosa, ela deveria se manter virgem, se fosse possível, tá? A não ser que ela faça a mesma dádiva que Maria teve na visão religiosa, né? Que é ter filhos, ser mãe. Então, esse era o ponto em que a mulher era valorizada. Ao mesmo tempo que havia esse desprezo da mulher como um canal do pecado para a humanidade, mas havia uma valorização no sentido de que a vida era gerada por meio das mulheres. Vamos lá, gente. Vou passar por uma outra aqui. Eu tinha separado algumas curiosidades, mas não vai dar tempo de falar todas. Vamos lá. As mulheres eram submissas aos homens? Essa pergunta talvez seja lógica, né? Na maior parte dos casos, sim. No período medieval, boa parte daquele patriarcalismo da antiguidade foi conservado, tá? Então a mulher normalmente era submissa ao marido, era submissa ao pai, ao irmão, ou até mesmo aos filhos, em caso dela ficar viúva, tá? E a obrigação da mulher, uma pressão social que existia sobre ela, é justamente para que ela tivesse filhos, né? Assim como eu citei com o caso de Maria. Gente, se a mulher não conseguisse engravidar, vamos imaginar que o homem, né, eles não teriam conhecimento médico para isso na época, que o homem fosse infértil, dificilmente a culpa recairia sobre a figura masculina. A culpa de a mulher não ter filhos era dela mesma, normalmente, na maior parte dos casos, tá? E a mulher era incentivada a ter vários filhos, e filhos homens, para darem continuidade à linhagem patriarcal do homem, ok? Agora vejamos. Para o parto, é importante não, mas interessante que você saiba que, além do parto normal, né, que já devia ser uma coisa bem complicada, afinal de contas o parto era feito por parteiras,
havia no período medieval cesarianas, sem anestesia, tá, gente? Havia cesariana, cortava a barriga da mulher. E o que normalmente era feito para curar ali a cesariana? Eram passados óleos, então tem toda uma ligação de crendices, tá? E também colocadas pedras, assim como algumas religiões orientais ainda costumam fazer no dia de hoje, né? Alguns tratamentos terapêuticos usam essa técnica. As mulheres colocavam pedras nos ferimentos da cesariana. Outro ponto interessante, então, as mulheres eram grandes parteiras no período medieval, tá? E aprendiam estudando ervas, estudando algumas técnicas de simpatia. A mãe normalmente ia passando essas técnicas para a filha e assim isso se perpetuava por gerações, tá? E aí você já sabe qual é o resultado disso, eu aposto. Essas mulheres que tentavam articular técnicas medicinais normalmente eram acusadas de serem feiticeiras. Exatamente. Só que essa, gente, não é uma realidade de todo o período medieval. E o fato de mulheres serem condenadas e executadas como bruxas ou como feiticeiras no período medieval, essa não era uma culpa 100% da igreja, viu? Normalmente a crendice popular, a mentalidade da população de forma geral, é que levava as mulheres a serem condenadas, executadas. Era tipo assim, um verdadeiro linchamento público. Tá? A igreja normalmente desestimulava as pessoas de acreditarem em bruxaria, falando que bruxaria não existia e tal. Tá? Enfim, vamos lá, temos mais coisa a dizer. Essas feiticeiras, elas começaram a desaparecer, tá? É importante diferenciar também feiticeira de bruxa. Bruxa seria aquela pessoa que faz uma invocação ao demônio, uma invocação ao diabo, tá? Se houvesse ali numa comunidade, uma vila, a suspeita de que alguma mulher fazia isso, ou de que algum homem fizesse isso, provavelmente ele seria queimado ou enforcado pelos membros dessa comunidade, sim, tá? Mas, como eu disse, essa não era uma ação que estava sempre ligada à igreja. Muita gente acha que é a Inquisição, né, que era atuante nessa época. A Inquisição, ela existia, mas ela só ganha força e tem assim o seu maior auge de perseguição na Idade Moderna, que é um período posterior, ok? Vamos lá, quanto tempo já estamos passando, Ed, por gentileza? Pode passar mais. Tem 27 minutos de live. 27 minutos, mais 3 minutos de live aí, eu te conto mais coisas interessantes sobre as mulheres, né? Pergunta, gente, as mulheres se cuidavam na Idade Média? As mulheres tinham vaidade? Responde. Responde aí, a mulher tinha vaidade na Idade Média? Sim. A mulher se cuidava? Guilherme disse sim. Então, pessoal, na Idade Média, sim, ao contrário do que muitas pessoas afirmam, né, que na Idade Média as pessoas não tomavam banho. Isso é uma grande mentira. É claro que até hoje, né, os europeus não têm assim, aquele costume de banho diário e tal, mas não vamos entrar nisso, porque vamos deixar para lá, tem questões climáticas e tudo mais. Mas as mulheres se cuidavam, principalmente daquelas partes que eram visíveis para os outros. E quais partes eram visíveis para os outros no período medieval? As suas mãos, o seu rosto e o seu cabelo. Essas eram as partes que as mulheres mais gostavam de cuidar. Nós costumávamos fazer vapor com ervas, aplicar algumas massas aí feitas de argila, feitas de ervas. Costumavam cuidar sim dos seus cabelos, não com tantos cuidados quanto hoje, claro, mas tinham algumas técnicas na época que eram usadas, tá? E muito cuidado com as mãos. Se dizia que as mulheres com as mãos feias teriam dificuldade para casar, tá? E as mulheres que não conseguiam ter as mãos bonitas, era incentivado que elas usassem luvas, para que os homens não ficassem assustados. Lembrando que tinha essa imposição sobre a mulher, né, de que ela deveria agradar ao homem. Mais uma pergunta. Ah, sim, não, peraí, tem uma técnica de depilação que eu não falei, tá? As mulheres se depilavam na Idade Média. Já ouvi muitos relatos de que mulheres só se depilavam na América, né? Que as mulheres europeias não conheciam técnicas de depilação, mas isso é uma mentira. As mulheres no período medieval se depilavam sim, já usavam cera, já usavam uma espécie de pinça para puxar os pelos e usavam até cal para se depilar. Por favor, não pergunte como é que depila com cal, porque eu não faço a menor ideia. Mas as mulheres lá do período medieval conseguiam fazer essa proeza. Mais uma pergunta. As mulheres podiam estudar no período medieval? Ai, gente, poucas. Dessas que podiam estudar, tá? A grande maioria era nobre.
mas eram poucas. Algumas estudavam porque tinham muita vontade, corriam atrás do estudo, tá? Nobres, tá? E conseguiam ter acesso a livros, conseguiam ter acesso à leitura. Algumas porque os pais nobres, reis, incentivavam que as filhas estudassem. E em alguns casos, assim, que são os mais abrangentes, as mulheres que se dedicavam à vida monástica. Olha que loucura! Muita gente acha que a igreja é que mais oferecia restrição às mulheres, quando na realidade aquelas mulheres que viviam dentro dos conventos, dentro dos monastérios, eram as que tinham maior acesso à leitura, tá? Gente, por falar em convento, o convento era um ótimo refúgio para as mulheres no período medieval. Aquelas viúvas que ficavam sem herança, aquelas viúvas que não tinham amparo social, ou até mesmo aquelas mulheres que se dedicaram à prostituição ao longo de sua vida, mas já estavam na hora de se aposentar, ou ainda mulheres que tinham medo de ter filhos, porque o parto, né, no imaginário devia ser uma coisa muito dolorosa, não sei, mas provavelmente deve ser. As mulheres tinham medo do parto, as prostitutas mais velhas, as mulheres que ficavam viúvas, o refúgio delas era o convento. Ali dentro elas teriam amparo social e cuidado, tá? Então não era só um lugar para quem tinha assim, vocação religiosa, é um lugar que prestava muita assistência social a mulheres também. Professor, o pessoal quer saber se as mulheres que se cuidavam era de uma classe específica ou tinha diferença para as mulheres de homens mais poderosos e do pessoal mais plebeu? Ótima pergunta, pessoal. Na verdade, claro que dentro das suas condições, as mulheres gostavam de aparentar estar bonitas. Tinha alguns pós, algumas coisas extraídas da natureza que eram usadas para fazer certos tipos de maquiagem, para tingir o lábio, para tingir o rosto, tá? Mas as mulheres que conseguiam ter maiores cuidados eram, sem sombra de dúvidas, aquelas que podem ser definidas como as castelãs, né? Aquelas que fazem parte da nobreza e que vivem dentro dos castelos, ok? E aí eu faço uma das perguntas finais, então. As mulheres podiam trabalhar no período medieval? Sem sombra de dúvida, né? As camponesas, eu imagino que você já tem em mente, né? As camponesas são as que mais trabalhavam, mas as mulheres da nobreza no período medieval, elas também costumavam desenvolver várias atividades, tá? Tais como administrarem o castelo, se tornarem rainhas caso seus maridos morressem, serem artistas, se dedicarem à música e até mesmo escritoras, embora sejam raríssimas e embora não fossem vistas com bons olhos pela maior parte dos homens, tá? Os casos mais raros assim de trabalho de mulher, você já pode imaginar, casos de cavaleiras, mas tem. Hoje a imagem que eu compartilhei para te convidar com a live era justamente uma mulher montando. O nome dela é Joana de Flandres. E por falar em Joana no período medieval, você já pode imaginar uma outra, não é mesmo? A Joana d'Arc. Mas lembre-se, gente, isso é um caso assim, que é a exceção da exceção da exceção. A camponesa que virou guerreira, e você se lembra bem qual foi o destino que ela teve, né? Morreu queimada. Então são casos raríssimos, tá? Tivemos também a Ana de França. Lembra da Guerra dos 100 Anos? Todo mundo ouve falar da Guerra dos 100 Anos, né? Nem teve 100 anos, mas o nome é legal. A Guerra dos 100 Anos, ela teve a assinatura do seu armistício com uma mulher. Sai daqui, bicudo. Enfim, gente, então já estendi demais a live. Só para fechar, eu gostaria de contar para vocês que as mulheres elas vão ter muito mais direitos no período medieval, embora tenham poucos, do que no período moderno. Porque no período moderno, com o Renascimento, com o resgate da cultura clássica, a mulher passa a ter um papel considerado inferior, mais do que era no período medieval, né? Como era na Idade Antiga. Lembra-se que na Idade Antiga as mulheres eram completamente submetidas aos homens, não tinham nem espaço na política. Beleza, gente? Aqui, fica aqui comigo. Daqui a pouco, 6 horas, eu vou falar da história do café. Vem comigo 6 horas, porque nós vamos tomar um café junto. E a história do café é uma das coisas mais doidas que eu gosto de falar. E você que gosta de tomar café, você que não gosta, está convidado. 18 horas. 18 horas, também conhecido como 6 horas, tá? Isso mesmo. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Um beijo.